Então, agora daremos início à nossa segunda parte do trabalho, que fala a respeito da educação, só que agora na forma de pensar do filósofo Aristóteles. Segundo Aristóteles, agir de forma moderada, virtuosa e responsável em busca da felicidade é um tratado de ética e política. Buscar entender o que todos desejam é uma pesquisa ontológica. Saber que a felicidade se fundamenta na virtuosidade é epistemológico. Essa fundamentação teórica é o caminho mais racional para a busca da compreensão do comportamento humano e, consequentemente, a compreensão da organização social. Tentar descobrir o comportamento humano sem o estudo do ser, ou seja, sem a perspectiva ontológica e epistemológica, seria uma pesquisa incoerente, tendo em vista que tais áreas da filosofia são pré-requisitos para a compreensão do ser. E esse ser, ou seja, o sujeito, é edificado sempre pela educação. Mesmo que não de uma forma tradicional como conhecemos, mas por meio de alguma relação com experiências, observações e imitações de outros indivíduos. Contudo, de forma ampla, a educação é a transmissão de conhecimentos, portanto, a aprendizagem de conhecimentos prontos, ou seja, uma relação de dependência entre os homens para gerar um intercâmbio com as pessoas em um ambiente social, em que o indivíduo descobre coisas por meios práticos, por reflexão e experimentação. A educação e a formação do caráter. Para Aristóteles, existem dois tipos de virtudes, uma que seria a intelectual e a outra a moral. As duas podem ser assimiladas ao complexo do caráter. E para Aristóteles, essa virtude intelectual deve, em grande parte, sua geração e o crescimento do ensino. Por isso, ela requer experiência e tempo. Já a moral, ela é adquirida com o resultado do hábito. A sociedade reconhece pelo menos 3 locais de ensino, fora a escola, que seria a família, a cultura e aprendizagens práticas. E nessa última, o trabalho, por exemplo. Podemos coincidir estes ensinos à moral proveniente do hábito. Aristóteles ainda completa com a afirmativa de que nenhuma dessas virtudes morais surge em nós por natureza. A natureza, para Aristóteles, nos dá a capacidade de recebê-las, e tal capacidade se aperfeiçoa com o hábito. Ele também pondera que recebemos as virtudes em potência, só depois são exteriorizadas pelo exercício. Aristóteles acreditava que a virtude ela pode ser treinada e praticada em nossas relações com outras pessoas, nos tornando justos ou injustos. Para Aristóteles, a justiça seria a forma mais plena da excelência moral. Por isso, não poderia existir em seres em formação, como nas crianças. A prática da virtude seria uma disposição de caráter, e para a gente exercer essa virtude, seria necessário um treinamento ou exercício, como mencionado anteriormente. Para Aristóteles, a virtude é uma faculdade prática que não depende necessariamente do conhecimento teórico, mas é construída por hábito, ou seja, pela repetição sistemática. O caráter é a forma plena da retidão. Só se é adquirida com a prática do bem e não depende necessariamente do conhecimento teórico. A educação não está apenas nas escolas, mas em um mundo sensível que cerca o indivíduo. Não seria prudente da gente falar aqui, categorizar que o caráter não pode ser ensinável, porque se algo é praticado, é porque houve uma origem, que podemos afirmar aqui que é proveniente de um saber teórico. Por isso, podemos entender que o caráter do indivíduo está ligado à educação, e ser um silogismo cíclico, que as questões culturais e sociais são partes fundamentais na evolução do caráter, já que este é aperfeiçoável. Eu irei abordar por que a educação deveria ser o dever do Estado. Segundo Aristóteles, a educação é prioritariamente função do Estado, que deve inspirar os bons costumes, desde a infância, nos seus cidadãos, pois esses bons costumes devem ser os mais adequados ao regime do governo pretendido. Pois bem, é por meio da educação que se dá significado às ações do homem, que humaniza e civiliza o indivíduo, e é por meio da relação da criança com o professor ou com seus semelhantes, mediados pela cultura, que se constrói o cidadão social. Segundo Aristóteles, o homem é um animal político, ou seja, que somente na cidade-estado pode ter uma vida plena, uma vida total, e, em consequência, o fim do homem se mistura com o fim da cidade. Ele que vive fora da cidade é um degradado, degenerado ou um ser superior como Deus. E a cidade vem antes do homem, como o todo vem antes da parte. E esse conjunto político participa de uma natureza que é superior e completa.
Essa concepção aristotélica inaugura o termo união orgânica para definir o Estado. É essa ideia que norteia a educação aristotélica, em que as leis, que são fruto organizatório de um Estado, apossam-se do homem desde o seu nascimento até o dia de sua morte. O método educativo aristotélico. A metodologia aristotélica indica a maneira de pensar que o ensino deverá adotar sempre embasamento em princípios e em regras. O Aristóteles utilizava do método dialético, aquele que Platão também utilizava, porque ele o considerou mais adequado, pois sua argumentação lógica, sob a forma dialética, incorrerá na descoberta da verdade e o conhecimento das coisas. Tanto para Aristóteles quanto para Platão, a educação moral correta e sadia é indispensável para a infraestrutura do Estado, a fim de alcançar o seu fim supremo, ou seja, a felicidade de todos. Para tal, é necessário que se defina o objetivo e a finalidade de cada uma de suas ações e que se encontrem as atividades adequadas que o conduzirão a esse fim. O Aristóteles ele especifica que cada cidadão deve ocupar seu espaço social, tanto nas artes quanto na ciência, para a busca da felicidade suprema.